galera! Bem-vindos a PQP Performa que Pode. Eu sou o Samir Caran, estou aqui mais uma vez com meu grande amigo Léo Pinheiro. Fala, Samir. Entrevistando uma convidada que vai falar muito sobre carreira, sobre propósito, sobre temas maravilhosos aqui, super relevantes para todo mundo. Eu acho que está ouvindo, que é a Larissa Grosselli, mentora de carreiras na Ecos Treinamentos. Lari, muito bem, já vou chamar de Lari, né? Já ficamos íntimos, tá tudo Super íntimo aqui, que a gente estava na prévia aqui. Muito obrigado, né, por topar aí o convite, vir bater o papo aqui com a gente. Já fiquei sabendo que você já é praticamente apresentadora de rádio e TV aqui, Temos então uma vai... profissional na sala, Uma tá, profissional, gente? Desculpa se as eu nossas gafes. fazer Tá? uma gafe aqui, mas temos uma profissional, brincadeira. Bem-vindo, bem-vinda e obrigado, né, por topar aqui e falar com a gente. Ai, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. É sempre muito bom vir falar sobre propósito profissional, sobre carreira e, claro, né, deixar abranger aí esses assuntos para a gente ter aqui um momento bem gostoso. Boa, Legal. vamos lá. Já vou abrir assim, pedindo para você contar um pouquinho rapidamente aí sobre a sua trajetória, porque eu acho que isso pode pegar alguns ganchos, inspirar a gente a falar de carreira. Vamos falar da gente mesmo. Como é que foi, em um breve resumo aí, uns 5 minutinhos, a sua carreira? Você é empreendedora, né? Hoje está aí como sócia e cofundadora, né, da Ecos Treinamentos. Como é que foi essa decisão? Já nasceu sabendo que ia ser empreendedora? Não? Qual foi esse caminho aí? Foi um caminho retilíneo? Foi um caminho mais tortuoso? Conta um pouquinho da história aí pra gente. Quando a gente vai entrevistar empreendedor, é sempre um mistério, né? Porque ou a pessoa já nasce empreendendo, ou então é aquele do nada ela foi empreender. Boa. Quando eu era criança, ficava na casa da minha avó, eu comecei a ver que nas férias tinha um senhorzinho ali numa casa próxima que vendia pipa. Vi que nas férias, assim, lotava o quintal dele da molecada indo comprar pipa. Total. E na rua da casa da minha avó tinha feira. Então, sempre eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero R$ 2 pra poder comprar ali alguma coisa na feira. Então, eu já comecei a entender sobre dinheiro. E comecei a ver que aquele senhorzinho ali tinha muito dinheiro, que tinha muita gente ali. Falei, quer saber uma coisa? Vou vender pipa. Então, quando eu tinha ali uns 9 anos, mais ou menos, eu já fui e comecei a vender pipa. Montei ali na casa da minha avó e Olha. comecei a vender pipa. Só que Concorrência do tiozinho. Pois é, só que Super feliz, né? comecei Manda sua neta péssimo. de volta, eu não quero ela aqui. Eu comprava dele. Olha só a cabeça, né? Venda. Varejista. E aí eu comprava dele por, tipo, 50 centavos a pipa. Vendia R$1. Aí eu falei, putz, eu não tá vendendo. Por quê? Eu era uma menina. Quem comprava pipa? Meninos. E é bem aquela fase de que os meninos Entendi, odeiam as odeia. meninas. Ah, tá. Eu falei, então quer saber de uma coisa? Eu vou comprar por 50, vou vender a 25, porque eles vão vir pelo preço. Super. Também não Vai deu certo. quebrar, né? Vai ter Aí eu falei prejuízo. pro meu pai, pai, eles não estão vindo e tal. E aí no centro comecei a ver que tinha algumas lojas que davam brinde. Falei, é isso, meu negócio não tá dando certo porque eu não dou brinde. Falei, então eu vou comprar por 25, por 50, vou vender por 25 e vou dar a rabiola. Pagando pra eu trabalhar, né? Exato. Claramente não deu certo. Mas ali eu comecei. Aprendeu um Depois, monte. muito. O aprendizado não faltou. Muito. Depois disso, montei um brechó de brinquedos, ainda também criança, assim, na Legal. frente da casa da minha avó tem um salão, né, que era a locadora. A era da locadora acabou, Sim. então esse salão tava vago ali, eu aproveitei para poder brincar de empreender. Depois, né, como ela tinha locadora, era o clássico do filme americano, limonada. Falei, não, vou fazer Isso. limonada para vender. Vou arrasar. Pensava que limonada era feito o quê? Só do limão. Limão. Claramente não deu certo Isso. também. E aí fui crescendo, a vida chamou para Que poder legal. ter responsabilidades. E aí eu comecei a estudar um pouco de filosofia na escola, gostei, aí comecei a entender um pouquinho de psicologia. Falei, mãe, vou fazer psicologia. Minha mãe, de jeito nenhum, Larissa, isso aí não dá dinheiro. Nossa família precisa de alguém que vai dar certo na vida. Psicologia não é o caminho para você. Falei, legal, o que eu vou fazer então, né? E aí a gente vai pro clássico, administração. Eu olhei a grade e falei, o quê? 4 anos? 4 anos fazendo isso daqui? Mas nem pensar. Peguei um curso de tecnólogo que tinha a mesma grade. Falei, vou aprender. Falei, vou aprender a mesma coisa num tempo menor. Eu já sabia que eu ia aprender no mercado e não ali, né, no Isso, centro na universitário. E aí fui, fiz esse tecnólogo de 3 anos ali, deu quase 3 anos. E comecei a seguir o script da vida. E aí o sonho era entrar numa multinacional para poder ganhar bem. E fiz isso. Então, fui estudar, fiz uma pós, entrei numa multinacional, tinha convênio, participação dos lucros. Já estava indo ali para o Trabalhava em mercado que de área, gestão. assim? Com o que você trabalhava? Eu entrei nessa multinacional, que era uma montadora, e passei por todos os departamentos. O gestor Legal. falou assim: eu quero que você aprenda de tudo, porque você é uma líder.
Então você Tipo precisa trainee, aprender de assim, tudo. tipo um programa de... Legal. Então eu fui de tudo, assim, desde a garantia, do atendimento, da parte de gestão, de peças, então, tipo, motor de carro. Fui fazer curso de mecânica, fui entender Legal. tudo. E o que aconteceu, né? Veio uma crise em 2015, e aí essa crise afetou muito o mercado automobilístico. E a unidade que eu trabalhava fechou, todo mundo foi mandado embora. Entendi. Falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí, 12 dias depois, o que aconteceu? Engravidei. Falei, e agora? Uau. E agora mesmo, né? Quem vai contratar uma grávida? Falei, bom, o negócio é eu empreender. Empreender. E aí Então foi você empreendeu assim. por necessidade. Sim, e Legal. aí foi assim Mas já que eu. tinha aptidão, Tinha aquela veia, desejo, aquele aquela desejo Sim. de... veia desde os 9 anos ali Sim. legal. Juntou a Sim. necessidade com a aptidão. E aí você abriu, já começou com treinamento? Como é que foi essa escolha? O que que te deu essa, sabe, essa faísca de ir para essa parte realmente de mentoria, de carreiras, ou começou dando treinamento de outra área? Como é que foi? Eu acho legal quando a gente empreende por necessidade, Aham, porque a gente sempre vai fazer várias coisas antes de fazer o que realmente vai dar certo. E perfeito. o primeiro passo é a gente perguntar para as pessoas: o que Boa. você acha Qual a que eu poderia demanda? fazer? Isso, Ah, você tem que entender a demanda do mercado, né? e Legal. aí, uma tia minha falou assim: Ah, Larissa, você faz tão bem, né? Esses cheiros pra casa. Eu adorava fazer vela, essas coisas, cuidar da casa ali com cheirinhos. E aí, eu montei um ateliêzinho pra poder fazer esses artesanatos. Não deu certo. O negócio não ia pra frente. Fiquei super frustrada. Falei, putz, o que que eu vou fazer, né? E com estoque, com tudo em casa, tem pérola em casa até hoje. Então, assim, fiquei super frustrada com Não, a isso. gente mede no mundo das startups é por falha, né? Então ela foi pipa, vamos, Isso. vamos acumular. Foi a pipa, a limonada, Bazar, o bazar, o brechó, brechó e e aí as velas. vela. Isso. E aí não deu certo também. E aí teve um dia que eu tava muito frustrada, assim, já tava com aquele barrigão. Falei, putz, o que que eu vou fazer, né? Falei, agora eu vou ter que ficar aqui um ano cuidando dessa criança, que não era o meu plano, né? Eu era muito da ação, do trabalho. Eu não tava preparada pra maternidade. O que que eu vou fazer? E aí, todo domingo, a sobremesa é eu que faço. E aí, meu pai falou, Larissa, monta um negócio de doce, você vai arrasar. Vai arrasar. E realmente deu muito certo, assim, quando eu comecei a falar que eu estava fazendo doce, várias encomendas, mas cada vez que alguém me ligava e fazia uma encomenda, eu chorava. Quando a encomenda era brigadeiro, então, eu me sentia assim torturada de enrolar bolinha É, por bolinha para receber tão trabalho bem pouco. braçal. É. E aí eu olhei e falei, putz, não é isso, não é isso. E aquela crise existencial, falei, mas o que que eu vou fazer agora? Enquanto eu estava nessa multinacional, meu chefe falou, vai estudar liderança. E aí, uma das coisas dentro dos cursos de liderança que eu fiz foi a metodologia do coaching. E aí eu comecei a entrar nesse mundo da metodologia do coaching. E aí teve uma vez que eu tava rodando o feed do Instagram, e aí apareceu coaching, não sei o que. Eu falei, nossa, eu já fiz isso, eu já estudei isso. E foi bem aquele boom que o mercado teve Sim. do coaching no Brasil, né? E ali eu comecei a olhar para isso. E eu estava num momento muito difícil emocionalmente, né? E aí comecei a olhar e falei assim, nossa, vou fazer isso, vou fazer isso. Só que daí meu filho nasceu e eu me dediquei totalmente à Claro, porque é um maternidade. período de... É. E aí algumas amigas começaram a engravidar também, eu comecei a dar dicas pra elas, de tipo, ah, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, nossa, eu sinto falta em Indaiatuba, porque não tem ali um curso pra isso, né? Eu falei, é isso. Eu vou Legal. fazer um curso de gestão para gestantes. Para gestantes, para Fiz. mães, É. né? Deu uma turma, depois não deu mais do que isso. Mas todos esses erros, eles me levaram na construção da empresa que eu tenho hoje. Então, Boa. precisou de tudo isso. Eu precisei fazer esse curso com as gestantes, reunir, entender, trabalhar a minha oratória, trabalhar como que cada uma aprendia, né? Lidar ali com aquelas pessoas. Tinha umas que super queriam, tinha outras que não aceitavam a gestação. Então, trabalhando a particularidade delas. E aí eu fui me desenvolvendo, desenvolvendo, até que um dia minha prima falou assim, Lari, vamos abrir uma empresa de treinamentos? Falei, será? Falei, mas quem sou eu na fila do pão para poder fazer isso? E aí nós começamos e a empresa deu super certo. A gente começou a atender algumas empresas, começamos a atender algumas pessoas, eu fui me aperfeiçoando e super me encontrei depois de todas essas, né, idas e Aprendizados. vindas. Isso. Aprendizados. Olha, adorei o negócio que você falou, que a gente bastante fala aqui também, que é essa questão do repertório, né? Será que você, se você tivesse, vou viajar aqui, hipótese, porque não tem como a gente voltar, não tem o que fazer, mas, perdão, imagina que você, logo lá no início, até antes de ir na multinacional,
que às vezes é a pressão que muitos jovens sentem, né? Já com 17 anos, a gente falou no último episódio com a Silvia Piva, que foi maravilhoso. Se você não ouviu, galera, volta o episódio e assiste depois o anterior, que foi sensacional também, falando sobre isso. Pô, eu tenho que tomar uma decisão ali que talvez eu não tenha um repertório para isso, eu não tô pronto para isso. Então, se você tivesse lá, logo no início, antes de entrar na carreira, já quisesse, olha só, empreender, a empresa que você tem hoje, será que você ia ser bem-sucedida? Não tem como saber, porque é uma Aí é hipótese, buraco de mas minhoca. Aí que você você vai, acha? vira mundos paralelos. Mundo paralelo, isso, multiverso. Então, pô, Multiverso. não, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, acertei. Isso tem muita gente que enxerga como falha. Pô, seria bom se eu tivesse acertado antes. O que você acha? Se você tivesse escolhido esse caminho antes, será que não ia te faltar repertório de todos esses aprendizados para ter sucesso? Ou talvez você também, né, iria ter algum tipo. Ia ser mais difícil você conseguir? O que você acha aí, pensando, olhando um pouco para trás? Pô, Eu tá acho difícil. que quando eu venho estudado muito sobre propósito, né, Uhum. principalmente propósito profissional, por hoje trabalhar com carreira. Isso. Quando a gente fala em propósito, a gente fala de uma vida com significado. Então, é você olhar para sua vida, entender o valor da sua vida, sem olhar para nenhum punho de espiritualidade, olhar para a vida como sentido mesmo. Uhum. Quando a gente valoriza a nossa vida e entende, né, a presença e a importância dela, nós desenvolvemos uma virtude muito linda, que é uma virtude que vem lá do estoicismo, que se chama amor fati. Amor fati é amor aos desafios. O amor ao Então, desafio? Gostei já. isso. E Gosto. aí, é uma filosofia A de gente que fala vida. que é caçador de burnout, Ih, né? já vou Então, adicionar essa no meu É. repertório Amor aqui. fati. Chama Amor amor fati, vem do estoicismo. estoicismo, é lindo, e ele fala justamente isso, que tudo aquilo que você anseia está naquilo que te desafia. Aquela história, né? O desafio te transforma. Tá. Então, por muito tempo, Samir, eu evitava os desafios, porque tudo que eu fiz não deu certo. Então, assim, começou a doer, começava a me desafiar, começava a não atingir as minhas expectativas, eu parava. Abandonava. Porque eu não queria passar aquela dor do fracasso de novo. Quando eu entendi essa filosofia do amor fati, eu comecei a virar uma caçadora de burnout. Eu comecei a falar: não, eu quero mais desafio, eu quero mais obstáculo, porque é justamente nesse momento de batalha, né, que eu começo a desenvolver as minhas virtudes. Então, tudo precisou dar errado para que o certo Uhum. acontecesse hoje. Legal. Então, trocaria? Não, eu voltaria. Talvez eu deveria até persistido Feito mais mais, nos feito desafios. mais Com coisas. desespero de enrolar brigadeiro. Pô, vamos pensar numa forma melhor de fazer de enrolar Enrolador, brigadeiro. Vamos Exato. fazer um enrolador automático de Sim. brigadeiro. E tem gente que hoje que vive que vende isso, porque eu já vi uns negocinhos que enrola brigadeiro automático, não sei se é bom ou ruim, mas uma vez vi no Sim. Instagram. Tem uma máquina de fazer sushi, você já sabia que existia? Sim. Cara, meu cunhado vende esses negócios. Muito Ele louco. vende a máquina? Vende a máquina. É que ele compra lote de leilão da Receita. Ah, sim. Você Cara, já então vende comprou, né? tudo. Aí a gente falou, isso aqui é uma Máquina máquina de fazer sushi. Falei, como Pô, vamos assim? negociar, porque eu gosto disso aí. Legal. Consumo sushi bastante em casa. Acho que vai dar uma economia ali. Fica caro. Cara, vai ter que fazer muito sushi. Muito. Aí você pode convidar a gente, Tenho né? Pra duas degustar filhas, um mano. sushi. Você sabe que. É pesado. Então, vamos lá. Adorei, né? Também é muito o que eu acredito, né? Repertório é o que te faz ganhar casca, né? E essa casca que vai te fazer enfrentar melhor os próximos desafios. Vamos falar um pouquinho então, Lari, eu acho que é legal a gente entrar no assunto aqui mais tecnicamente. Fala um pouco desse método aqui do Viva de Propósito. O que que é esse método? Você que desenvolveu? É inspirado nessa questão do Morfate? Como que funciona hoje? Alguém que tá buscando aí entender realmente qual é o seu propósito, como é que isso pode ajudar? Sabe, quando eu comecei a montar essa empresa de treinamento com a minha prima, o que aconteceu? A gente passou por alguns desafios no começo, mas depois a empresa deu super certo. Então a gente estava naquele ápice do coaching. A galera ficou alucinada. Uhum. Nós tivemos os showmans, o que foi uau pra galera, e meu Sim. Deus. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar muito sensíveis a isso, e eu comecei a frequentar muito esses tipos de eventos. E eu via aquelas pessoas no palco, eu falava assim: eu quero isso. Eu quero estar nesse palco. Eu quero ajudar muitas pessoas. E eu fui por esse Você caminho. fez com quem, assim? Você chegou a fazer esse primeiro curso de coach, assim, ou não? Sim, eu fiz muito com Jerônimo Jerônimo, Temel. conheço ele, sim, Eu busquei uma linha. legal. Eu sou muito assim.
da razão, né? Se você falar, ai, fecha os seus olhos, tá bom, eu vou fechar, mas eu vou querer entender uma base científica o porquê disso. E o Jerônimo hoje eu acho que ele é um dos profissionais mais responsáveis quando o assunto é esse. Legal. E aí eu fui discípula do GG por muito tempo. Gosto dele, sim. E aí eu comecei a olhar e falei assim, eu quero fazer isso pra minha vida. E comecei a trabalhar nessa carreira. E chegou um momento em que eu abri a minha conta bancária e eu vi um valor gigantesco lá. Falei, meu Deus, eu tô rica, eu tenho muito dinheiro. Porque imagina, de desempregada, dando tudo errado. A De você olhar. brigadeiro, né? De venda de brigadeiro. E eu olhei assim na minha conta, tipo, tinha mais de 10 mil. Isso, assim, na minha realidade era impensável. Falei, gente, uau. E aí, Consegui. Venci. isso, venci. E aí o Instagram tinha uma conta muito relevante, fiz live com o Jerônimo sempre me citava. Eu acabei virando uma referência ali. Eu chegava nos eventos de 2.000 pessoas, de sentar na área VIP e um coffee ou outras pessoas pararem e falarem, eu quero tirar uma foto com você. Que E massa. quando você chega nesse nível da vida, você fala assim, nossa, comigo, é mesmo, tenho dinheiro, tenho fama, tô sendo reconhecida. Mas eu olhei e falo, tá faltando alguma coisa. Mas por quê? Tá faltando alguma coisa. Então é como se eu olhasse, tivesse tudo que eu lutei pra ter, mas tivesse um buraco. E aí eu lembro que eu digitei exatamente isso no Google. Falei, vazio existencial, buraco no peito. E aí apareceu o propósito. Eu falei, mas que raio de propósito é isso? Comecei a entender, vi uma coisa muito motivacional, né? Eu falei, isso aí não existe, é balela. Mas eu fui atrás e comecei ali a estudar muito e comecei a aplicar em mim. Então, os conceitos que eu vi é como se eles tivessem caído por terra, porque a metodologia do coaching ela é excelente, eu sou apaixonada. Você tá no A, você quer ir pro Isso. B, você vai Plano de chegar. ação, né? É. Tem método científico por trás, né? Eu acho que Sim. foi esse boom aí, né? Minha visão, tá? Não tô dentro do contexto, mas vi isso muito acontecer, a gente acompanhou. Tem muitos que até banalizaram, né? Eu acho que foi pra um lado, assim, que não foi legal, mas se você olha o método, assim, por trás, quem é raiz ali, cara, é isso, né? Plano de ação. Tem Sim. muito baseado até em PDCA, Sim. né? Se você não tem um plano, tem um algo a atingir, não tem um plano, é sonho, né? Então, sonho não se alcança. Então, o que que você quer? Quer chegar no ponto A, B? Cara, é isso, faça, contribua, se organize, meça, né? Muito baseado, inclusive, nas Sim. metodologias que a gente utiliza para gestão ágil de projetos. Então, tem muito que bebeu ali da mesma fonte, né? São coisas diferentes, óbvio, mas isso realmente faz muito sentido. E eu acho que é legal você usar isso realmente para o bem, né? Vamos chamar assim, né? Para ser algo concreto que realmente agregue valor, né? A galera acabou misturando um pouco, mas o É. coaching é isso, é plano de ação. Quando eu olho o ágil, eu me Isso. encanto e me sinto em casa, porque é o coaching, ele é a metodologia do coaching que não deveria ter saído disso. Exato. Mas enfim, É. quando eu comecei a olhar pra isso, eu falei, isso aqui é muito legal. Isso realmente faz com que as pessoas atinjam os Uhum. objetivos que elas querem. Mas não é só isso, existe uma outra camada aqui. E eu Tá. preciso encontrar essa outra camada. E eu comecei a buscar muito sobre o propósito. E comecei a olhar para cada pessoa de uma maneira muito individualizada. E fui ali em todos os cantos, desde espiritualidade, conceitos de propósito da espiritualidade, mas também achei aquilo muito correr atrás de uma nuvem de fumaça, não é algo que a gente consegue pegar. Falei, não, eu preciso entender isso aqui com uma base mais científica. Comecei a estudar, não tinha muita coisa no mercado, então eu desenvolvi muitas coisas. Quando a gente fala sobre propósito, eu encontrei um que fez sentido, que é o Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, a gente utiliza também. Achei o Ikigai legal. E comecei a aplicar o Ikigai em algumas pessoas. Mas assim como o coaching, ele também ia até a página 2. Não avança muito mais do que isso. Ah. Então eu fui aprofundando. E aí dentro do Ikigai, e depois de ter atendido ali muitas pessoas, eu consegui desenvolver um método que a base dele é o Ikigai, Entendi. mas que ele vai muito Expande. mais longe. Exato. Que legal. E Dá aí, continuidade, né? Porque ele é o momento inicial, né? Vamos dizer assim, isso. para quem nunca parou para pensar, É um né? Mas, assessment. exato, é um Self-assessment. diagnóstico. Isso. Agora, como é que você pega aquilo e dá uma continuidade, evolui aquele pontapé inicial de encontrar o propósito, é isso? Exato. Legal. Então a gente vai lá na minha história de novo, da pessoa que segue o script da vida, Uhum, faz a faculdade, vai numa uhum. multinacional, acontece alguma coisa, não sai, não vai. E aí é onde a gente vai. Chega um momento da sua vida em que você é convocado a fazer algo a mais.
Geralmente isso acontece entre os 30 e 40 anos. Se você não fez os 30 aos 40 você é intimado a realmente fazer isso. Teoria dos centênios, In- antroposofia. Intimado por quem? Pra quê? Por você. Naturalmente você se coloca. Bem, olha pra tua história. Sim. Obviamente que não é uma régua numérica, né? Tem gente que Tá. vai mais rápido ou mais Eu lento. sou meio precoce. Mas chega um momento da vida, você começa naquela euforia, você consegue ganhar um monte de coisa, conquistar coisas, tá? Uhum. A época da conquistar coisas. Aham. Aí tem uma outra época que você começa a olhar pra sua vida, você conquistou um monte de Isso. coisa, aprendeu, só que aí você começa a olhar pra sua vida e fala, tá, mas pra quê? Sim. Por quê? O que eu vou fazer com isso? E aí você começa a se questionar e você começa a inverter e trabalhar em legado. Que é onde a gente tá hoje. Isso, A gente exato. pensa muito em deixar legado. Exato. Que é o momento é onde a gente é convocado. É isso que você quer dizer É da isso, convocação. Tá, é isso. entendi. Só que Então tem é o seu gente... público-alvo. É isso. Isso. Hoje é o seu público-alvo, Isso. essa faixa, tá. E aí o que acontece? Já acontece entre 30 e 40, se até os 40 você não foi, aos 40 você começa a viver uma crise Aí muito a famosa forte. crise existencial, vai lá e compra uma moto. Exato. Tipo isso. E aí comprar moto também não tô feliz, Lari. Exato. E aí o que acontece? A gente está vivendo agora uma revolução profissional. Então, nós passamos por um processo pandêmico, o que fez com que várias profissões mudassem, Total. estilos de profissões mudassem. E agora a gente tem uma galera que está totalmente desorientada do que eu vou fazer, como eu vou fazer. A tecnologia chegou e assustou muita gente. Sim. Nossa, isso aqui tá tirando o meu trabalho, né? O ano passado eu recebi inúmeras pessoas no direct, Lari, e agora? Com ChatGPT. E agora? Eu falei, gente, mas isso aqui já tá há muito tempo. Explodiu, popularizou agora. Isso. Mas já tá há muito tempo. Tem robôs já fazendo cirurgias, né? Meu bisavô foi operado por um robô, 100%, uma cirurgia da próstata. Então, assim, isso já tem um tempo que tá acontecendo. E aí eu tô vendo que esse grande movimento que tá acontecendo faz parte dessa convocação natural nossa, que é você ir viver uma carreira que esteja mais alinhada com o seu propósito profissional. E o que é alinhado com isso, Lari? Então, dentro hoje do que eu desenvolvi como método é você fazer aquilo que você ama, e não é, faça o que você ama e não precisa trabalhar. Não é isso. Quando a gente fala fazer o que ama, é você trabalhar com seus valores pessoais. Hoje a gente vê um turnover gigantesco nas empresas por conta de conflito de valores. Se as Muito. empresas não tiverem a Match cultura, cultural. a gente vai continuar rodando. E o que acontece? O problema não é só esse. O problema é que a gente está cada vez mais ferido emocionalmente e nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais frágeis. Então, se a gente pegar o meu pai trabalhou com o que ele tinha que trabalhar. Por quê? Porque era isso, né? Tá Nós gostando, não tá gostando, Tem que tá trabalhar. nem aí. trabalhar, é É, isso exato. aqui. Ai, meu propósito. Parceiro, não tô nem aí. Gosto aqui, Você mano. tem que fazer isso daqui, acabou. A nossa geração... Pra o quê? Pro próximo, você é de comer? De comer. Meu pai fala, Larissa, não tem essa de propósito, tem proposta. É. Boa. Só que a nossa geração sente. Sim. A gente tem essa necessidade de propósito. Então, primeiro é você estar alinhado com seus valores pessoais. O segundo ponto desse método é você fazer aquilo que você é bom. É você trabalhar com seus talentos. Todos nós temos inclinações naturais. Nós começamos aqui nos bastidores conversar um pouquinho, sobre rádio, sobre TV. Um dos meus talentos naturais é a comunicação. Comunicação, sim. Né? Então, é meu, é nato. E eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Se eu não estivesse exercitando a minha comunicação, eu não ia estar usando um dos meus talentos. Então, esse é um ponto. Terceiro Gravar ponto. podcast é um mega Exato. talento aqui que você tá imitando, né? Voz, um Inclusive, tom de voz, Perfeito. uma tranquilidade. Ah, tranquilidade obrigada. maravilhosa. E o terceiro ponto é prosperidade financeira. Então, quando a gente fala em propósito, a gente tem esse mito de, mas eu já ajudo as pessoas do meu bairro, eu ajudo a igreja, eu não preciso ganhar nada por isso. Não, quanto mais dinheiro você tem, Mas você mais pode pessoas você pode ajudar. ajudar. né? A gente não para de pé, né? Sim, Ah. então a gente não pode ignorar esse ponto. E o quarto pilar é a contribuição. Então, é você fazer das suas feridas emocionais aquilo que vai ser bom para o mundo. Então, olhando de uma maneira bem ampla, tanto o Léo quanto o Samir deve ter alguma ferida emocional ali de, poxa, conhecimento. Em algum momento da minha vida, eu queria ter tido acesso ao conhecimento, eu não tive. Então, isso doeu, isso foi difícil. Eu tive que, sei lá, procurar muitos livros. Você falou que meu pai vai falar, foi buscar a Barça, eu fui buscar tantas coisas. Então, é uma ferida, isso dói.
A partir do momento que isso dói, eu resolvi isso, poxa, isso é uma necessidade das outras pessoas, é uma necessidade do mundo? Sim, então deu match. Então, é Boa. você contribuir com o mundo com aquilo que já foi ali algo de dor pra você. Por Uhum. isso a gente não pode fugir dos Boa. desafios. Eu tava ouvindo outro dia um podcast e aí o cara falou o seguinte, realmente questão de desafio de carreira também, né? De escolher que a gente é, cara, com 17 anos, 18 anos, é colocado contra a parede ali, final do ensino médio. E aí? O que que você vai ser? O que que você quer fazer? Cara, isso é super injusto, né? A gente já discutiu, inclusive, né, no último bate-papo também. E aí ele trouxe essa questão que é um negócio, fiquei refletindo assim, meio do passado, nesse sentido de, não, você tem que escolher o que você gosta de fazer. Só que aí muito jovem interpreta Eu isso gosto de de uma jogar forma videogame. diferente. Isso, eu gosto de jogar de videogame, Vou fazer então, videogame. peraí, né? Vou ser Não, eu gosto de jogador de jogar de videogame. futebol, então vou ser jogador de futebol. Então, esse negócio, ele estava comentando justamente o quão perigoso é esse olhar tão de um viés só, né? Tem que olhar isso de uma forma um pouco mais holística, né? Não é só o que você gosta de fazer. Ah, tem um hobby, eu gosto de hobby, pô, então eu vou fazer essa carreira. É, tem outras coisas ali, né? Tem aquela velha máxima, faça o que você ama e você vai deixar de amar, né? Tipo, já viu isso? Só não vi. Trabalhe com o que você ama e você vai rapidinho vai deixar de amar aquilo, né? Brincadeiras à parte, né? Porque hoje eu amo o que eu faço, mas eu acho que vai além, né, de simplesmente pegar um que é um hobby, um que é algo divertido, que eu gosto de jogar videogame. Não necessariamente você vai gostar de fabricar videogames. Você gosta de jogar, Sim. né? Eu gosto de ficar na internet hoje no celular, então eu vou Isso aí, o ser youtuber. Cara, dá muito TikToker, trabalho. né, que a pessoa Dá fala. muito Agora não é mais trabalho, né? YouTube, agora Trabalhar é com TikTok. influencer, exato, digital influencer. Cara, não é só, sabe, você ficar fazendo scrolling ali. Então, eu acho que ele tava falando justamente sobre essa questão de como a galera interpreta, né? Pegar algo que é um hobby e transformar aquilo em propósito, né? Que Uhum. faz sentido isso pra você? O que que você acha sobre isso? Isso é um ponto muito delicado, porque quando eu falo sobre propósito, as pessoas fazem, ai, fofo. Eu falo, gente, pelo amor de Tem Deus, nada de viver do fofo, seu propósito é a pior coisa que você vai fazer da sua vida. Por quê? né? Porque é um trabalho. Uhum. Trabalho exige força, Isso, exige desafios, é isso, batalha. isso. E é nessas batalhas que você vai desenvolver as suas virtudes. Então, muito se engana quando a gente fala que viver de propósito é fácil. Viver de propósito é a decisão mais desafiadora que você vai tomar dentro da sua carreira. Por quê? Porque você vai ficar diante de batalhas diárias para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. E isso é uma das coisas mais desafiadoras que a gente vai fazer na vida. Boa. Então, assim, é extremamente desafiador quando a gente toca nesse assunto, porque a galera pensa que quando eu falo pro meu filho, né, assim, meu filho me vê trabalhando muito com as câmeras, ele fala, a mamãe é youtuber, uau, tipo, que trabalho legal. Eu falo, vê, não é legal, eu amo muito o que eu faço, eu Sim. tenho, se eu morrer hoje, eu morro em paz, esse é né, uma das coisas que a gente fala no propósito. No GNT, o pessoal perguntou, Lari, mas por que propósito? Eu falo, por que eu preciso ter um propósito? Cara, pra você morrer em paz. Hoje a maior coisa Uau. que você pode ter na vida Deixei um é você legado. morrer em paz. Você não ocupou a terra à toa, você deixou Exato. uma marca. Enquanto eu estava desenvolvendo o meu método, eu fiz muitas pesquisas de campo com pacientes oncológicos em estágio terminal, nos maiores hospitais de São Paulo, Tá, desde os grandes do SUS até grandes privados. tá. E a pior coisa do mundo é você estar No fadigando, estágio terminal e fadigando, e você não conseguir fazer. E eu quero. A pessoa não consegue morrer, É. porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela queria. Então a gente acha um discurso romântico, um discurso. Não, eu vi isso na prática. Então por que eu preciso ter um propósito profissional, Lari? Para você poder morrer em paz. E a gente só consegue isso vendo nosso propósito profissional, que é extremamente desafiador. Que você vai ter nesse desenvolvimento diário. Isso é legal, porque as pessoas acabam dividindo propósito diferente de trabalho. Uhum. É porque assim, não, eu tenho o meu propósito de final de semana. Eu tenho o meu propósito, mas eu trabalho. Não, trabalho é trabalho. Uhum. Então, só que quando você olha a nossa vida, você dividir lá, ela tem 3 grandes blocos de 8 Três horas. blocos, é. 8 horas para você dormir, Dorme. 8 para trabalhar e 8 para um monte de coisa que você tem que fazer, né? Estudar, família, mercado, todas aquelas academia, eu tô precisando, Saúde. mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai Bora dar lá. certo. Vai dar certo. Salva pelo menos uns 30 minutinhos É. aí dessas 8 horas. Então, tem muita coisa aqui nesse outro bloco, né? Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de atuar nesse maior bloco, que a gente está mais focado, né? Então, Isso.
Que é acordado e focado, E que é é o a trabalho, hora mais, né? mais útil, né, do nosso dia a dia, Isso, é a hora que a gente está trabalhando. isso, Né? exato. E como que a gente pode usar, alinhando isso dentro do nosso dia a dia, como a gente pode criar coisas relevantes a partir daquilo que a gente foi. Eu gosto, tem um exemplo muito legal, eu não tirei a foto. Mas as pessoas falam assim, mas eu não tenho habilidade, eu não sou bom para fazer nada. Eu não tirei a foto, mas me arrependo disso, mas eu tenho outro exemplo que eu já vou contar. Eu tava passando pelo Minhocão, lá em São Paulo, Uhum. e eu tava Viaduto. parado, viaduto. Aí, na parte de baixo. Aí eu tava parado no semáforo, assim, olhei pro lado, eu vi um cubo perfeito. Um cubo perfeito. Um morador de rua estaiou com lona um cubo perfeito. E ele Claro. morava dentro do cubo. No cubo. Aí ele estaiou como? Com barbante e garrafa de água pequenininha. E jogou assim, fez um estaio. Cara, era um cubo. Eu só me arrependo de ter batido foto. Aí tem uma outra coisa que choca. Eu fui passar com a família num final de semana num hotel, fazenda com familiares. E o pessoal, eu descasco laranja de um jeito diferente. Por quê? Eu descasco laranja com a colher. Você descascou laranja com a colher? De cortar no meio, assim, eu faço Não. isso com É manga. isso, É, isso. ele faz assim. Quem que corta, quem que Manga. corta laranja com colher? É, pouco. Muito. Pedreiro. Ah, Porque na marmita só leva a colher. entendi. Então, olha só como todo mundo tem algo a contribuir. Todo mundo tem uma habilidade. Então, Total. assim, e aí o pessoal, eu fui abordado na mesa do café da manhã, porque eu tava descascando laranja pra família inteira, a gente tava em 8, né? Então eu tava aquela pilha de laranja e eu com a colher lá. Rapidinho. E uma, duas e três. A pessoa, nossa, mas como que você consegue descascar? Da onde vem Tipo essa assim, habilidade? eu choquei a pessoa descascando com a colher. Eu falei pra ela, falei assim, sabe de onde vem isso? Eu falei assim, o pedreiro. Os pedreiros, tem muita construção em volta de casa. Se você reparar, ele traz uma marmita e uma colher. E a laranja que é uma fruta que não estraga. Sim. Ele corta, descasca a laranja com a colher. Né? Então, e ela sai inteirinha, bonitinha, pra Sim. gente poder comer. Então, como todo mundo tem algo a contribuir, né? Tem uma habilidade que pode ser aplicada desde que você tenha essa sensibilidade, né? De poder observar problemas e dificuldades e de aplicar essas habilidades dentro das necessidades, no trabalho ou fora dele. Cara, essa da laranja eu fiquei impressionado com a galera me abordando pra saber como descascava a laranja Então, com a colher. seu repertório aí também ajudou. Ô, Lari, falar um pouquinho aqui desse público-alvo, né? A gente falou, beleza, 30, 40 anos e tal. Hoje, e aí queria evoluir para ecos, né? De verdade, assim, além de carreira, você tem treinamentos também abertos para empresas, você tem alguma coisa B2B? Fala um pouco da empresa também, por favor. Sim, então hoje nós criamos a Ecos, e a Ecos, o significado dela sabe quando a gente joga uma pedrinha assim no lago, naquela água que tá bem paradinha, Uhum. né? Então a gente Criar ondas, acredita, assim. isso, a gente acredita nesse ecoar. Ah, de cor. Então, Legal. se, por exemplo, você vem fazer uma mentoria comigo, quando você volta para a empresa que você trabalha, você é aquela pedrinha. O que você aprendeu comigo, você consegue transbordar ali naquela empresa também. Legal. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas pessoas começaram a ser altamente transformadas e os gestores começaram a falar: que é isso que você está fazendo? Né? Então, algumas empresas começaram a nos buscar. Legal. E então A sua hoje. pessoa trabalha numa empresa, ela quis levar você para dar um treinamento para o Isso. restante da empresa. Legal, Isso. boa. E é totalmente disruptivo, porque eu falo sobre transição de carreira. Então, o meu Nossa. cliente, geralmente, ele quer sair da CLT para poder empreender. E aí eu vou lá na CLT. Aí o pessoal nunca mais vai te chamar, porque você tirou todos os meus funcionários. Brincadeira. Pois é, mas a gente tem hoje, olhando, né, para essa parte muito individual das pessoas, nós desenvolvemos um Mas por programa. que não intraempreender, né? Sim, é o que eu acredito muito. Acredito que 2025 vem aí e a gente está passando por uma reforma muito grande. Acredito que vem aí 2025, a previsão aqui seja aí 80%, talvez até um pouco mais, de empreendedores, né? Segundo os estudos. Como que é? Fala um pouquinho aí de futuro. O que que vocês estão prevendo? Com base em quê? 2019, né, dentro dos congressos de carreira, já se falava que 2025 não haveria mais contratos CLT, por conta de O- várias reformas, né? Políticas, tá? Então, a gente olhou para isso e falou: ai, que bonito, mas isso não vai acontecer. Certo. Mas essa previsão foi muito assertiva, porque nós tivemos uma pandemia, Uhum. e com a pandemia Sim, hoje. explodiu o muitos número de contratos. MEIs, né? De Sim, empreendedores individuais. sim. E agora a Mas ainda tem previsão. muita gente em empresa. Ainda CLT é a maior força de trabalho do Brasil, não? Sim, mais as previsões
e até mesmo fora do país. Ela Sim. diz que agora nós vamos começar a caminhar, porque o que que a gente faz agora, né? A CLT, ela é um contrato de especialista. Uhum, Então, a gente contrata com base uhum, na sua especialidade. uhum, O mercado ele vai caminhar agora para o generalista. uhum. Então, as atividades, a tecnologia que está chegando agora, ela não vai conseguir mais adequar, um profissional especialista. A gente vai precisar agora de profissionais generalistas. Então, logo, a CLT, ela vai passar por várias transformações. Eu acredito que até 2025, seja muito pouco, porque o custo vai ser muito grande por um especialista, sendo que generalista a gente vai trabalhar com ele por hora. Sim, Então vai ser natural, 2025, você trabalhar em 2, 3 empresas. A gente já caramba. tá caminhando para isso, se a gente sair um pouco da nossa bolha, a Sim, gente já vai ver. já acontece, não precisa Sim, nem sair. Dentro da performance, Sim. a gente tem N casos de pessoas que. Eu tava ouvindo faz um tempo, foi ano passado, eu acho, um papo bem nesse sentido, realmente, de você ter cada vez mais. Era mais um papo sobre gerações, né? Falando de conflito de geração, lá a famosa, né? Pô, geração lá, Baby Boom, o cara tinha carreira a vida inteira, a geração X era chegar mais rápido possível no topo, e agora a geração Z e tal, tava falando muito sobre viver o momento, né? Tipo assim, não sei se você acompanha ou concorda com isso, mas era justamente esse ponto. Tipo assim, plano de carreira, transição, querer, a pessoa querer entrar numa empresa e ascender e tal, já não é um negócio que chama tanto atenção. A pessoa está querendo muito mais curtir o momento e não, vou fazer o que agora eu tô com vontade e talvez em vários lugares diferentes e, pô, tá tendo trabalho na Europa? Ah, vou trabalhar parte na Europa de manhã, aqui à tarde, fuso horário, que isso realmente foi um dos papos mais falando de tendências mesmo, né, de futurismo. Só não tinha essa data que isso estava tão próximo. Para mim, isso é algo realmente como uma tendência, talvez jogando, como você falou, um pouco mais para frente, mas que tem a ver até com uma questão dessa questão de conflito de gerações. De que agora talvez o que atraia não é você prometer estabilidade. Isso talvez não atraia mais muita gente como atraía, né, décadas atrás. Agora o que atrai é você poder ao mesmo tempo trabalhar e fazer o que você gosta e curtir e ter ali o seu equilíbrio e poder, sei lá, no meio do dia, sei lá, faz sua academia e volta. Então, essa questão da flexibilidade, é isso que você. é isso. Se a gente for olhar o número de inscrições em faculdades de 3 anos para Uhum. cá, a gente vai ver que caiu absurdamente. Então, se a gente olha ali até 2020, nós tínhamos um número nesse gráfico. Já tinha crescendo, né? Porque a gente estudava para Sim, poder fazer uma faculdade. isso. O que acontece agora é que as pessoas não querem mais fazer faculdade. Por quê? Por conta do generalista. Então, essa previsão que ele fala desse mercado generalista está muito englobado também com as gerações. As gerações não querem mais ser especialista, né? Então, se vir um engenheiro, o cara se formava em engenheiro, ele morria engenheiro. Agora a gente já está vendo advogados que estão se tornando dentistas, Isso. dentistas que estão se tornando. Muita transição. É. Então, a gente está caminhando para essa parte do generalista, e isso faz com que aconteça toda essa reforma. Eles ainda não falam com muitos dados o que vai acontecer, né. Então nós tivemos aqui eleições no Brasil, já movimentaram algumas coisas, alguns acordos fora, o que movimenta também o nosso mercado de trabalho, mas as previsões é para até 2025, 80% da escala de CLT não exista mais por conta dessa demanda, né. Então, assim, se a gente pegar a universidade está cada vez mais vazia, por quê? Porque a gente quer cada hora uma coisa. Então por isso que é importante a gente olhar para o nosso propósito, para que a gente passe a tomar decisões mais assertivas e que a gente torne pessoas mais tolerantes aos desafios. Essa geração, ela não quer ser especialista, porque ela não consegue tolerar os desafios. Então é muito mais fácil ser um generalista, Legal. né? E Perigoso isso também, né? é, Porque será que, ó, fazendo um. Gosto de polêmicas aqui. Você falou que pode falar polêmica, então vou colocar. sim. A gente na Performa, e concordo com você, assim, cara. É uma empresa de tecnologia, a gente tem pessoal que fez design, tem moda, direito, educação física e tem TI, tem de tudo, né? Justamente que é o que eu acredito. No mínimo hoje você vai passar por 3 carreiras ao longo da vida e isso é normal, Uhum. né? Isso já é normal. Agora, mesmo nesse contexto, a gente precisa de especialistas, né? Porque a hora que tem que resolver um problema, cara, no servidor da Azure que tem uma configuração do microserviço no container
que, cara, você precisa do cara que estudou a rebimboca da parafuseta ali do bit para corrigir, senão a máquina, ela é inteligente até a página 2 também. Uhum. Ela não sabe se virar sozinha. Então, eu vejo, Lari, assim, meu ponto de vista, é uma questão de equilíbrio. Para mim, tem espaço para todo mundo. Uhum. Eu acho que não existe um mundo mais do cada um no seu quadrado, né? E realmente em caixinhas. Eu vejo o mundo cada vez mais com formato de ameba aí, né? Que você conhece de uma área, mas você tem que ter conhecimentos adjacentes. O advogado tem que saber falar de inovação. O engenheiro, que a gente estava falando, tem que saber falar De ética. de ética e de filosofia. Cara, eu se fosse fazer uma segunda faculdade agora, você falou, eu tava guardando isso que você falou nas primeiras falas, faria psicologia. Sim. Porque, cara, conhecer como funciona a mente humana, quem domina isso, domina o mundo. Vamos lá, o ouro. Você falou que sua mãe falou, É. não faz psicologia. Eu hoje, Sim. conhecendo o que eu conheço, fiz engenharia, né? Sou engenheiro. Cara, vejo que é um conhecimento, conversando com psicólogos cara, que te ajuda ali em qualquer coisa, em qualquer Sim. profissão. É uma das, eu acho que se não me engano, numa pesquisa da Fortune lá, é o terceiro maior número de cargos de CEOs, né? Que vinha engenheiro disparado, se não me engano, administração e psicologia, né? Sim. Porque ali você está gerenciando pessoas, né? E Sim. saber lidar com pessoas e você não precisa ser um especialista, beleza. Então, meu Você ponto precisa de gente. um equilíbrio. Você vai precisar ter gente que lida com gente, e aí o generalismo ele é muito bom, Uhum. justamente quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando, né, de poder conectar e fazer as conexões. Isso eu acho que realmente ainda está em falta. Então, pensando em equilíbrio, acho que a balança hoje ainda pesa mais dos especialistas e a demanda, realmente concordo, é maior por pessoas que sejam generalistas para poder conectar as peças de quebra-cabeça e gerar soluções para o mundo. Sim. Mas eu não acho que a gente vai poder ainda, então, curto prazo, deixar de ter o especialista que vai construir cada uma das peças. Aham. Ó, acompanha O que você comigo. acha? Vamos lá. A gente tá falando que 2025 vai ser invadido pela era dos generalistas. Isso. Quem são os generalistas? 30 menos. 40 menos. Uhum. Uhum. É a era do Uhum. generalista. Quem vai dominar essa galera? Os especialistas. Essa turma de generalista, essa geração que tá vindo agora, se a gente conseguir, atenção, pais e mães, Uhum. se a gente conseguir criar nos nossos filhos uma mentalidade forte para que eles consigam suportar os desafios, nós vamos conseguir treinar a mente deles para que eles se tornem especialistas. De 2025 para frente, o especialista ele vai ganhar muito mais do que o generalista. O generalista ele tem a falsa ilusão de que ele ganha mais, porque ele tem vários Uhum. contratos, Uhum. vários trabalhos. O especialista ele vai trabalhar menos, mas a hora que ele trabalhar, vai ser para poder acertar aquilo que ninguém acertou. Legal. Só que vai ser minoria, vai ser a mosca branca do olho Entendi. azul, Entendi. porque essa galera não tolera. Pra gente, se você pegar o seu professor de engenharia, o cara tolerou pra caramba, Isso, exato. o cara levava tapa na Sofreu, cara. é. Hoje, se você não. Do tom que você falar bom dia pra pessoa, você já pode tomar um processo. A galera não tá tolerando, né? Então, Entendi. vai acontecer exatamente esse movimento. Começa ali pelas previsões de 2025. Interessante. Conecta pra gente propósito e resiliência. Tipo Uhum. assim, então a gente tá falando assim, essas pessoas vão precisar ter resiliência. Exato. E a gente tá vendo uma geração que não tem essa resiliência, né? Tem essa dificuldade, não tá legal, troca, não quero mais, vou para outro lugar. E fica mudando. A gente vê que obviamente, né, que em algum momento sim, é possível trocar e faz todo sentido, mas em muitos momentos eles vão precisar correr mais uma milha. Correr um né? pouquinho mais, É mais esperar uma um milha. pouquinho amadurecer É para mais um pouquinho, né? coletar Então, feedback de fato daquele como que a canto. gente consegue conectar essas duas coisas, né? Boa, Léo. De Legal, boa pergunta. exercer resiliência, ajudar as pessoas e até nós, como um time, né, tendo times e pessoas, como que a gente incentiva as pessoas para ter essa conexão e desenvolver resiliência para que eles possam avançar mais essa milha, usando o propósito como base. Legal. Uma milha extra É. para quem tem filho, comece isso do 0 ao 7 e você vai ter ali bons filhos, né? Então, trabalhar ali os desafios no seu filho do 0 ao 7 é fundamental. Para crianças, né, adultos hoje muito
persistentes, resilientes, com certeza foram crianças que tiveram uma educação do 0 ao 7, onde eles tiveram que permanecer na dor, né? Então coloca teu filho pra levar ali Conforto. isso, Eu ouvi luta, uma vez, acho que foi o futebol. Cortella que falou Situação de uma desconforto. palestra, uma questão, bom, pai serve para frustrar. O Ah, objetivo dos pais é frustrar os filhos. exato. Aí eu Que falo é isso pra minha a esposa, ela fica louca comigo. a Não, como realidade. assim? Tá? É porque assim, Que cara, o ficar mundo só da passando a Barbie não mão na existe, cabeça, não você existe tá o mundo da Barbie. criando. Generalistas. Exato, não, mas tá criando, entendeu? Alguém que na primeira frustração, não é melhor ele já começar, ele ou ela se Sim, começar a se frustrar aqui dentro. Ah, mas eu queria. Não vai ter. Assim, Não, mas meu amigo tem. E E ah, se eu é quero igual ter a um todo mundo. celular com 7 anos, vejo crianças com celular. Não, filho, isso aqui é depois dos 12, olha lá. exato. E é uma frustração. Sim, Cara, começa desde agora, né? exato. Exatamente. Já começa a gerar essa resiliência. É, Sim. eu 100% de acordo. Hilário, o que que a gente faz com esses adultos que estão aqui fazendo birra e não têm resiliência? O que acontece? Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem. Ninguém vem pra cá sem ter um propósito. Mas nem todo mundo quer pagar o preço, porque lembra, Uhum, dói. É uhum. que nem a roupinha de Uhum. roupa suja que tá em cima do tanquinho. Dói. Pra tirar. Pra tirar dói. Dói, dói. Ah, essa foi boa, vai, Boa, foi Leozão, boa. ó. Demorou um pouco, mas Essa foi pro Leozão, representou ó, aqui, essa aí representou. Essa aí representei o Leozão. Tem um tanquinho, mas tem roupa suja em cima. Essa é o Desculpa, gente. O Léo não tá aqui, tem que fazer o papel. Então, quando a gente tem essas pessoas na nossa equipe, a gente precisa desenvolver nelas senso de propósito. E a gente precisa ter maturidade para poder entender isso. Algumas super vão topar, outras não. E essas que não, é não. E aí cabe a você. Fala, eu quero ter pessoas que não tenham propósito dentro do meu time. Se você estiver disposto a tolerar, beleza. Se você não estiver disposto, procura ali aquela pessoa que realmente vai estar alinhada. O que que a gente faz na Ecos hoje? A gente faz um mapeamento de time. Então, isso começa desde a contratação. Então, na contratação, eu já ajudo a RH a olhar para aquela pessoa os 4 pilares. Calma aí, essa atividade que ele vai fazer é o que ele ama? É o que ele é bom? Ele vai receber o quanto ele espera por isso? Ele sente que ele vai estar ajudando alguém? Eu tenho um cliente uma vez que ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa de cigarro. Ele falou, Lari, eu não vou fazer isso. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para esses 4 pilares para poder fazer essa contratação. A gente passando por isso, a gente já tem um ótimo match de que aquela pessoa está alinhada com o propósito, ou seja, ela vai conseguir tolerar maiores desafios. Se ela não estiver alinhada com esses 4 pontos, o que acontece é que ela não vai conseguir ter resiliência para poder ficar ali. A gente consegue, assim, mascarar um pouquinho, fazer um motivacional, fazer uma coisinha, mas Dá uma uma energizadinha, mas é pouco tempo. não é Não é sustentável. É. Então você tem produto para as empresas também. Isso eu achei meio. Era algo que eu ia te perguntar aqui, né? Dentro. Pô, legal, porque para a pessoa física, para o colaborador, beleza, carreira, se Sim, encontrar, mas também não é importante a gente educar os gestores, sim. o RH, de como que eles podem também ajudar a fazer esse momento. Então você tem produtos e Sim. treinamentos para esse público O também, meu o método corporativo. tem muita ciência, né? Então hoje ele está Sim. sendo. A gente está quase recebendo um selo já internacional dessa metodologia. Opa. E quando eu desenvolvi isso, a gente pensou até nas necessidades. Então a gente é muito. Os nossos valores pessoais é o que nos dá vida. Então, se, por exemplo, você tem um valor de honestidade, e eu falo assim, nossa, eu tava com meu celular aqui na mesa. Cadê meu celular? E eu olho pra Olha. você, Pô, eu posso ferir um valor que ele fala, não, mas eu não peguei. Eu falei, não, mas você tá com cara de quem pegou. Não, mas eu não peguei. Não, você pegou. O fato de você fazer essa provocação pode ferir um valor em você. E aí os valores é como se fossem barrinhas de videogame. Você alimenta seus valores. Você fala, uau, você é um cara muito honesto. Olha, eu vou te dar um cargo muito, assim, especial aqui pela sua honestidade. Tô alimentando o seu valor. Aí é como se fosse videogame. Você ganha vida extra, você fica feliz. Mas se por um jeito ou outro eu posso ferir um valor seu, é igual videogame, você perde a vida. É aquela pessoa que chega atrasada no trabalho porque ela não quer estar lá. Fora quando não começa a chegar no corpo físico dela, né? De realmente ficar sim, doente, tudo. externalizar. Então, nós somos movidos pelos nossos valores. O gestor, ele precisa saber os valores do time dele. Se ele não souber os valores do time dele, esse cara tá condenado a um fracasso gigantesco. Porque se ele começa a ferir muito o valor de um funcionário, o que acontece é que esse cara não vai performar o quanto ele poderia performar. O segundo passo é a gente reconhecer os talentos. Então, você tem que saber quais são os talentos daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um perfil analítico, você não pode colocar ela no comercial.
Não pode. Sim. O gestor precisa saber disso. Tá? E receber por isso. A gente é movido por dinheiro. O dinheiro é uma necessidade nossa, né? Uma outra E o dinheiro necessidade. acaba sendo um medidor de resultado, né? A gente mede o nosso resultado e tem um prêmio que é o dinheiro. Sim, Então, eu tive um bom resultado, eu tive um bom prêmio. Então, exato. ele É é a um cenourinha lá na frente. E né? ele medidor precisa de saber resultado. que ele está contribuindo para o mundo, que aquele trabalho dele tem um legado. É uma das nossas necessidades. Então, pegar essas 4 necessidades, aplicar dentro da gestão, dentro do time, a galera que está ouvindo isso, os gestores que estão ouvindo, se aplicar Legal, hein? isso, Legal. já vai Então ver você aí um tem. excelente Como é que eles resultado. podem procurar isso daí? Depois você deixa o link aí, a gente põe, né, Isso. no episódio, como que entra em contato, né? Gestores que querem entender esse método. Então você treina os gestores e eles podem aplicar isso dentro da sua equipe aí como forma de desenvolver equipes de alto desempenho. Exato, exato. A gente treina o gestor porque ele consegue cascatear isso muito Uhum. fácil do que eu treinar pessoa por pessoa Claro, ali, não, né? pô, genial. Porra, Lari, sensacional. Sensacional. Estamos caminhando aqui para a reta final aqui do papo. Você vê que o negócio passou Acabou, foi super muito rápido, Lari. Queria, óbvio, o Léo, tiver mais perguntas aí, fica à vontade. Eu normalmente gosto de fazer uma pergunta assim. Você deu várias dicas aqui, né, do que procurar. Pessoas, a gente falou de estão no início da carreira, estão mais para transição. Eu queria que você voltasse lá para a Lari, que estava na dúvida existencial, que falou, pô, o que que eu faço? Procurou ali, pô, vou fazer tal curso. Não, não faz esse e tal. Você vai buscar realmente, às vezes, conversar. Quem hoje está nessa situação, né? Jovens ou pessoas em transição, enfim, por onde começar? Que dica que você daria para você mesma lá atrás, hoje, com o conhecimento que você tem? Você falou, faria tudo igual, mas será que faria tudo igual com algum temperinho diferente, Potencializando um né? pouquinho mais Como é que disso. com algum catalisador ali? Que dica que você daria para Lari hoje, se você pudesse voltar no tempo lá de, sei lá, que estava decidindo a sua carreira, se ia para multinacional, se não ia? Legal. Não se acostumar com o desconfortável. Aquela metáfora do cachorro que estava chorando e o moço chega e fala assim: Nossa, mas por que esse cachorro tá chorando tanto? Hum, E aí uma senhorinha olha e fala assim: Ah, é que ele gosta de sentar aí, mas aí tem um prego. Então, assim, ele sabe que ele tem um prego, mas ele sempre senta ali, ele sempre se machuca. Então, é a gente começar a olhar para essas situações Tá. e falar: Poxa, eu não vou. Não é isso aqui que eu quero. É uma pergunta, uma reflexão rápida. legal, legal. Se eu continuar isso daqui, eu vou morrer em paz? Boa. Não. Então eu preciso mudar. Como que eu posso mudar? Hoje a tecnologia tá aí para isso, né? A gente tem vários podcasts, canais no YouTube, a coisa está crescendo muito. Busque alguém que já conseguiu aquilo que você quer, pelo menos naquele momento, né? Legal. Invista em você, se namore. A gente sempre fala sobre relacionamentos, casar e tudo, mas e o seu relacionamento com você? Você tá buscando, né, se respeitar, se valorizar, se conhecer, se namorar, ter aquele tempo com você? Acho que isso é muito importante. Eu deveria, lá atrás, ter me namorado mais, ou seja, ter me conhecido mais. Acho que isso teria feito com que eu tivesse não desistido tão rápido das coisas. Entendi. Então, isso é muito importante, não se acostumar com aquilo que tá doendo. Se tá doendo, se tá incomodando, busca ajuda para poder Quer mudar. dizer, tem alguma coisa errada ali. Uhum. Sim, Eu posso pivotar. Também tá doendo, será que eu tenho que desistir, né? Ou posso entender o que tá doendo e corrigir, né? Ou resolver, enfim, e pivotar, que a gente fala na linguagem de inovação. sim. É isso, às vezes você tem uma ideia muito boa e eu vejo isso, cara, na primeira dificuldade, putz, não deu certo, desiste. Cara, mas às vezes a ideia é boa, o que falhou foi a execução, né? Ou falhou o timing, né? Ou falhou o público, ou falhou a tecnologia que você está usando. Então, talvez é ter realmente essa análise, né? Essa forma de você entender até que ponto você precisa ter essa resiliência, mas também, né? Timing é tudo, né? Assim, às vezes muito cedo ou muito tarde, né? Os dois são ruins, né? Até que Sim. ponto você consegue entender, pô, realmente eu testei esse caminho, peguei o repertório, obrigado, agradece e parte para a próxima, né? E tenha mentores, Mentores, sabe? boa. O melhor investimento que eu fiz foi em ter mentores, para eu poder olhar e falar assim, eu tô passando por isso aqui. É normal, assim, esse prego tá doendo. É isso Uhum. aqui mesmo? Faz parte do processo ou não? Eu ouvi alguns falando, não, faz parte, você vai ter que ficar aí um pouco para você poder desenvolver o que você precisa. Ou, tipo, não sai daí, né? Vem aqui, vamos experimentar esse outro caminho. Nada como você ter Excelente mentores, você dica, Lara. buscar aí A esse gente fala conhecimento. muito disso, cara. Mentoria é sensacional, né? E hoje o mundo é muito solitário, né? Tem muita gente que acaba
querendo tomar essas decisões, principalmente empreendedorismo, né? Empreendedorismo às vezes é algo muito solitário, a pessoa acha que ninguém... Que é acessar repertório, né? E é a base de todas as nossas ferramentas de criação, que é um trabalho de cocriação Cocriação, com os nossos colaboração. parceiros e colaboração. Então é acessar, tomar emprestado quantos cérebros forem possíveis, né? Boa. A gente poder conseguir chegar mais rápido acessando mais repertório. Fechou, com chave de ouro. Lari, muito obrigado. Obrigado mais. Muito mesmo. Adorei o papo aqui, Obrigadão, com certeza. Obrigado demais. Vou deixar o convite aí para voltar mais vezes. A gente faz alguns painéis aqui. Acho que a gente tem bastante pontos comuns aqui, né? Crenças e valores em comum, como você falou de valores. A gente acredita muito nisso, sabe? Na autonomia, na colaboração, questão de melhoria contínua. Então, acho que isso está no nosso DNA, né? Esse pensamento. E adorei o papo. Obrigado. Legal. Foi muito bom e vamos manter contato aqui para a gente entender até como que a Ecos pode ajudar, até para performance, pô. Vamos bater um papo, tomar um café lá. Tenho certeza que a gente pode construir muita coisa legal junto. Vamos sim, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Que bom, Tamo obrigado. junto. Tamo junto. E você que tá aí, assistiu aqui, bacana, vai ficar aí sentado no carro, no sofá, na academia, ou vai buscar entender qual é o seu propósito? Vamos deixar os links aqui, tá certo? Se você curtiu, quer conhecer mais aqui sobre a Eco, sobre a Lari, a gente deixa contato. Quer mandar uma pergunta, for com uma dúvida, para onde começa? Manda perguntas, né? A gente faz a pergunta chegar aqui até a Larissa e responder. E não esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito no nosso canal, curtir e compartilhar. Tem algum amigo que está em dúvida, está em transição de carreira? Manda esse vídeo para ele, faz essa mensagem chegar para mais pessoas. Cumpra esse propósito, se o seu propósito também pode ser de ajudar a comunidade. Vamos ajudar a comunidade, galera. Curta e comenta aqui, porque isso vai dar mais relevância para o nosso conteúdo e fazer esse vídeo, esse podcast chegar em mais pessoas, beleza? É isso aí, esse foi mais um PQP, Performa que Pode, porque você pode performar. Um abraço!